Tudo bom? Boa tarde quem tá chegando. Esse negócio do StreamYard aqui tá meio esquisito aqui atrás de mim. Conversar um pouco sobre esse sentimento da gente estar buscando um lugar pra gente sentir que a gente pertence, né? Muitas vezes a gente acaba nos limitando, falando assim individualmente, cada um de nós, nos limitando para caber no mundo do outro. Porque o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento, né? E o pessoal do marketing trabalha muito com isso. O pessoal fala dos gatilhos mentais, gatilho de escassez, gatilho de abandono. O pessoal pega aí nos traumas da psicologia para vender coisas, né? É como eu sinto que é falso quando a gente tenta ficar convencendo as pessoas de que elas precisam de algo ou querem algo que elas nem sabiam que queriam, né? Eu tenho um incômodo muito grande com essa linguagem do marketing século XXI, do jeito que está rolando, né? Mas é diferente quando a gente está, assim, de coração, convidando para uma coisa que a gente acha que é boa. O Núcleo Lux Desio, que é o grupo que o canal Viveca participa, né? Nós somos vários núcleos de um grupo central chamado Lux Desio, né? Coordenado pelo professor Alberto Brum, que tem a playlist aqui no canal. Vocês sempre assistem, quase todo mês tem alguma palestra dele aqui, né? Mas nós somos um grupo assim bem variado e espalhado pelo todo o Brasil. Mas é um grupo discreto, porque não somos uma instituição, ou uma ordem, ou uma sociedade oficial. Assim, o grupo, a editora tem CNPJ, essas coisas, apenas para fins burocráticos do mundo, né? Mas a ideia realmente é reunir pessoas que têm interesses em comum, buscas em comum e fortalecer esse trabalho juntos, né? Porque a gente se sente muito sozinho. Acho que, no geral, o ser humano, né? Quando começa a ter alguns questionamentos, algumas buscas espirituais diferenciadas, a gente acaba se sentindo muito sozinho. E eu estava falando dessas coisas dos gatilhos, porque eu vejo que é meio muito triste, às vezes, que em prol da gente sentir que pertence a algo, a gente acaba reduzindo quem a gente é, ou se limitando, ou até fingindo que gosta de coisas que a gente não gosta. E, assim, é muitas vezes por causa disso que a gente acaba caindo em grupos que não tem nada a ver com a gente, né? Em seitas de coerção psicológica, né? Que começa a controlar a sua vida, a sua forma de vestir, sua forma de pensar, quem você convive. E é assim que a gente acaba criando uma certa couraça, né? Um faro. Eu brinco que é como se fosse um faro especial. A gente sabe identificar os sinais de fumaça de alguns fogos que não são nada positivos, né? Que queimam e matam a alma nesse caso. E é assim que a gente acaba encontrando, né, pessoas nesse sentimento de estar sozinho, de estar buscando. A gente acaba encontrando um livro, encontrando um canal no YouTube, vendo um cartaz de uma palestra e vai. E às vezes é uma furada, às vezes você se sente já desconfortável, né, quando chega e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes você parece que está encontrando pessoas que você sempre conheceu. A gente sente aí uma identificação, um conforto de ser a gente mesmo, né? E esse é o objetivo da gente fazer esses encontros nacionais, presenciais, né? Porque o Lux Desio, como eu coloquei lá na aba da comunidade do YouTube, tem um vídeo antigo que eu compartilhei hoje de novo, ele tá lá, contando qual é a nossa história, qual é a história desse grupo que está por trás de mim, e do Bruno Carlucci, e da editora Garba Lux, do Instituto Garba, né? Quem somos nós, ao que viemos? Essas perguntas, porque o pessoal fica curioso, naturalmente, e a gente quer saber onde que a gente está se metendo, né? Quando a gente começa a gostar de um canal, começa a acompanhar, e aí surge um encontro presencial e a gente fica naquele, eu vou, não vou. Então, é um pouco disso, né, que eu queria conversar com vocês. Eu lembro que eu conheci uma pessoa, estou divagando aqui, mas eu lembro que eu conheci uma pessoa que, só para dar um exemplo, né, era vegetariana, convicta, assim, mas era uma vegetariana convicta há cerca de 5 anos, e aí um dia ela desistiu, né, de ser vegetariana. Ela veio me contar por quê, né? Porque eu não gosto de ficar
Eu não fico perguntando, eu acho que cada um tem que fazer as suas escolhas. Eu tenho o que para mim é certo, o que não é certo, mas, né, a gente não impõe. Mas ela veio se justificar para mim, né, sabendo que eu também sou vegetariana. Ela, sabe o que é? É por causa do paradigma do pertencimento, porque eu precisava pertencer, então eu não podia ser a única diferente. E aí eu achei isso tão triste, porque em prol disso a gente, né, mutila o que era para ser uma escolha de caráter ético nossa, ou alguma coisa com que a gente se alinha, a gente acaba cabendo no mundinho dos outros, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente podia, na verdade, procurar pessoas que têm mais a ver com a gente, né? E eu acho que essa é a saída, né? Quando a gente sente que aquele local ali não acolhe mais aquilo que a gente acredita, a gente acaba indo procurar em outros locais, né? Claro, sem querer incentivar que a gente esteja sempre insatisfeito, né? Porque a insatisfação humana é um sofrimento, né? Inclusive, essas coisas de marketing trabalham com essa sensação de insatisfação, de vazio, de querer se completar, né? Então, eu fiquei... Poxa, vocês me perguntam, né, aqui no canal, frequentemente, se tem na cidade de vocês algum local que eu recomendo, algum grupo que eu recomendo. Eu acho isso tão difícil de responder. Eu acho isso tão delicado, porque eu não posso recomendar coisas que eu não participo, certo? Porque se eu não participo, talvez eu tenha um motivo para não participar. Ou eu não gosto, ou eu já participei e vi problemas e saí, ou eu não conheço. Então, o que eu participo atualmente, basicamente, desde pequena, é o Lux GZU. E eu fiquei pensando nisso, trazer aqui uma reflexão com vocês. Lá, quando eu participei do podcast Louca Sabedoria, com o meu amigo Guilherme Romano, surgiu uma pergunta dele, ou um comentário, eu não lembro bem, sobre ser uma coisa em família. E talvez, pelos comentários de vocês, eu vejo aqui às vezes, a família Dúlios, né? Porque o professor Alberto é meu pai, mas ele não é Dúlios, ele é Alberto Brum, minha mãe, que é a Jane Dúlios. E o pessoal fala a família Dúlios. Eu acho bonitinho, mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguma coisa nisso que me incomoda. Não que vocês me incomodem, né? Mas por quê? Porque a gente tem essa visão de que negócios em família, sabe? A família na política, tá todo mundo da mesma família metido na política, nepotismo, né? Grupos que é gerenciados por uma família. E eu acho que isso pode dar assim uma coisa um pouco ruim às vezes. E eu queria também falar sobre isso porque ao falar do encontro, a gente também fala desse encontro de uma família, mas não é uma família consanguínea, é uma família espiritual. Então, o que eu queria falar para vocês é que no processo de amadurecimento de qualquer pessoa, é bem comum a gente primeiro seguir a orientação dos nossos pais, né? Então, vocês que são de famílias espíritas, né, crescerão nos centros espíritas, tomando passe, lendo, sei lá, Ramatiz, Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí um dia encontraram outros assuntos, começaram a comparar algumas ideias, concordar com umas, discordar de outras, e às vezes foram buscar fora outras coisas. Né? O mesmo para quem cresce dentro de uma igreja, seja católica ou protestante, né, evangélica. A tendência com a maturidade e com a adolescência é a gente passar a questionar os valores da nossa família, certo? E eu fiz isso, né? Falando assim pessoalmente, foi uma coisa que eu fiz, né? Eu fui muito educada, tanto pela Jane quanto pelo Alberto, e foi muito bacana na minha infância, né? Li muita coisa boa desde pequena, eles me deram um leque de tradições espirituais para eu conhecer desde pequena, e foi muito bom, né? Claro que chegando aí, adolescência, juventude, eu comecei a dar meus passinhos para fora da família, né? Para conhecer o mundo, porque o movimento psicológico, inclusive, de qualquer indivíduo é ir conhecer o mundo, né? Primeiro você sai da sua casa e vai para o mundo. E nesse meu momento de conhecer o mundo, eu passei por outros grupos também. Então, eu tive relacionamentos que participavam de ordens, eu tive, né, namorados que eram de outros grupos, e aí eu ia lá, fui em alguns centros, frequentei palestras em outros lugares, mas o Alberto e a Jane me deram uma base muito boa.
porque a gente aprende a ter um feeling e o conhecimento nos dá uma coisa que é uma proteção, não só intelectual, mas uma proteção para a alma, para você perceber que tem coisas que não condiz com um caminho ético, um caminho espiritual. Então, depois de alguns anos, né, transitando, sempre mantive uma boa relação com os meus pais e sempre mantive esses interesses, mas eu fui ver por mim mesma, entende? E vendo outros grupos e amadurecendo, né, como todos nós precisamos fazer, eu cheguei à conclusão que não havia nada melhor do que o que a gente tinha desenvolvendo no Núcleo Lux. Não havia nada mais honesto, mais sério, mais profundo, mais dedicado e mais de coração, né? Sem ter interesses de segundas intenções, sem ter disputas de pequeno poder, politicagens de grupos, né? Essas ordens, essas sociedades sempre têm puxadas de tapete, politicagem, falar mal pelas costas. E eu senti que o trabalho que eles desenvolviam não tinha nada melhor, na minha opinião. Eu sei que aqui entre os membros do canal tem gente que participam de outros grupos. Cada um é livre para encontrar onde se sente acolhido, onde se sente afinidade com o jeito de estudar, o jeito de pensar. Inclusive, se tem liberdade para questionar ou para trazer reflexões ou trazer uma literatura assim que tocou e quer comparar, quer colocar ali para uma conversa. Então, como que eu vou recomendar outra coisa, né? Então, eu não posso recomendar outra coisa, eu posso recomendar que vocês se aproximem do nosso trabalho, se vocês estão gostando, porque se vocês não estão gostando, tudo bem, tem outros canais. E como eu estava falando, aqui nos membros do grupo, tem pessoas que participam de outras ordens. Eu não estou falando que os outros que existem por aí, grupos e ordens e tal, são ruins. Eu conheço pessoas muito boas que participam de outros locais que eu não acho que são ruins, mas tem outros que eu não só não indico, como eu desrecomendo. Então, eu fico muito triste quando alguém me fala que procurou, por exemplo, o meu canal e descobriu a existência dos gnósticos e começou a ler os apócrifos e o gnosticismo, e aí foi procurar em sua cidade e encontrou algum grupo gnóstico, igreja gnóstica, escola gnóstica, porque esses eu desrecomendo. Inclusive, recomendo que vocês assistam meu vídeo sobre seitas para aprender a identificar esses sinais de fumaça, de coisas que são, na verdade, fazem mal para a alma, né? Os lobos vestidos de cordeiro. Mas quando a gente fala em família, eu posso dizer para vocês, porque às vezes passa a impressão de que o nosso trabalho aqui é só a família, o Alberto, a Jane e a Alaia, mas não, gente. Esse encontro de almas é o que a gente sente como família, muito mais do que alguns parentes, tios meus, né, primos, muito mais esse grupo do Lux é minha família do que a família de sangue, porque eu sou uma pessoa meio quase cínica, né? Eu gosto da minha família sanguínea, minha avó, meu avô, tá tranquilo, não é problemas de família, mas eu acho que a questão sanguínea, kármica, etc., faz parte, mas não é isso que nos vincula às almas das pessoas. Inclusive, às vezes, a gente nasce numa mesma família para facilitar poder trabalhar juntos, né? Eu acho que esse é o caso de nós três, no caso do meu núcleo familiar, mas também dessas outras pessoas que a gente foi encontrando em Brasília, no Rio Grande do Sul, em João Pessoa, em São Paulo, a gente foi encontrando, né, pessoas que é aquela pessoa que você bate o olho e fala, poxa, parece que eu te conheço. E é aquela amizade que flui, e a gente sente identificação, né? Essa questão da gente encontrar um grupo para pertencer tem dois pontos, né? Primeiro, levam muito a sério o dito popular de que antes só do que mal acompanhado. E isso, para grupos espirituais, e ordens e tal, é muito sério. É melhor estar só, com seus livros de boas fontes, autores sérios, fazendo a sua meditaçãozinha simples, né, sem muita pirotecnia. Melhor estar só do que estar mal acompanhado, aprendendo práticas distorcidas, com gente com segundas intenções, com interpretações enviesadas, com grupos de pessoas que trazem perturbação e aumentam a confusão da gente, ao invés de trazer esclarecimento e equilíbrio, né?
Mas é bom quando a gente encontra alguém. E eu sei que quando a gente começa a descobrir esse outro Jesus que eu proponho aqui no canal, eu não, na verdade os gnósticos, eu estou só trazendo o assunto, que é um Jesus que não fundou igreja nenhuma, que não morreu para nos salvar, ele queria viver para nos ensinar, né? Um Jesus que a gente não está esperando ele voltar, porque ele é sempre vivo, como todo mestre desperto, iluminado. Ele é vivo, a gente só precisa se dirigir a ele e ter merecimento, né, de se aproximar da tradição espiritual dele. Um Jesus que não partilha de dogmas, não quer fé cega, não pede dízimo, não incentiva violência, fanatismo, intolerância religiosa, né? Quando a gente começa a encontrar esse outro Jesus, e aí a gente tem os nossos parentes, os nossos amigos, e a gente sente que não tem com quem conversar, né? Dá uma solidão muito grande. Dá uma solidão muito grande. Então, por isso, a gente precisa poder se encontrar. Só que, às vezes, a gente não vai encontrar na nossa cidade. Às vezes, uma ou outra pessoa. E aí, um canal no YouTube, um grupo, o Lux, o Dinana, o grupo lá em João Pessoa, o Grupo Mani, em Brasília, o Instituto Garba, é como pontos onde as pessoas podem ter a chance de, talvez, encontrar um local em que elas possam ser autênticas e possam expressar esses seus interesses espirituais. Porque a gente fica muito, né, sem ter com quem conversar. De um lado tem a ortodoxia, seja evangélica ou a católica. Do outro lado tem um grandíssimo e terrível materialismo que se expressa tanto na forma de um materialismo cético do mundo, prazer no mundo, realização no mundo, dinheiro, like, sucesso e tal, mas assim, que não toca naquilo que aprofunda a alma, não toca na real felicidade, ou um materialismo espiritual, que vem de iniciação, vem de autoconhecimento, vem de curso, uma coisa new age, jovem místico, umas coisas que parece que a gente tem que jogar o cérebro fora para engolir, né? E aí a gente fica, poxa, não tem um meio do caminho? Se eu tenho uma busca filosófica, espiritual sincera, ou eu tenho que ser totalmente cético materialista, ou eu tenho que acreditar em qualquer M que me enfiam pela frente, esse pessoal despirocado da cabeça, para ser assim bem claro. Então, o que a gente faz? A gente tem que encontrar pontos de apoio, pessoas com quem a gente possa conversar essas coisas, né? E eu sinto que é um pouco isso que a gente tenta fazer aqui, né? Que eu tento fazer aqui com um grupo de membros, que eu gostaria que vocês usassem mais o Telegram e batessem mais papo, né? Não fiquem só me esperando conversar. Sei que cada um tem suas angústias e reflexões, mas também nos outros grupos, no Gelux e também nos encontros presenciais. E aí, bom, é isso que eu estava querendo trazer para vocês, essa reflexão de cuidado ao que a gente se vincula, porque cada grupo que a gente se vincula tem uma energia específica, o pessoal gosta de chamar de egrégora, né? Mas aí você caiu no mundo New Age e aí os conceitos às vezes ficam complicados. Mas tem essa energia coletiva de pessoas que estão em busca de um mesmo objetivo ou que vibram, né, na mesma vibração. E às vezes a gente sai decepcionada de grupos, né? E eu não vou dizer para vocês que eu não vou decepcionar vocês ou que vocês vão achar tudo sempre maravilhoso, né? Eu vou decepcionar muitos de vocês. Muitos de vocês vêm também com... Cada um de nós, como ser humano, tem as suas crenças arraigadas e a gente usa muito o outro como espelho. Então, aqui no YouTube, eu fico sendo espelho de projeções de vocês o tempo todo. Às vezes, temos que são bem explícitas, né? Mas não é sobre mim, né? É sobre esses ensinamentos que a gente tenta resgatar. Eu tento ser apenas uma porta-voz deles, e aqui eu estou só tentando estimular vocês a encontrar esse outro Jesus, que não é um Deus, mas que é como um Deus. Esse Jesus que pode ser visto como um mago divino, um homem divino, um hierofante da luz, um filho da luz, um bodhisattva, um Mahatma, né? Estou usando várias terminologias, e que, como outros,
como Buda, como Pitágoras, como Shankara, tinham muito a ensinar e nunca fundaram uma religião dogmática para destruir as outras, nem nada assim. Então, essa é uma das nossas vertentes no Lux Dizio, e a gente trabalha com outras, né? Como vocês podem ver pelas próprias edições da editora Garbalux e dos temas das palestras e dos outros grupos, né? Não só aqui no Viveca, a gente tem muitos interesses aí nos Templários, na tradição Rosa Cruz original do século XVI, XVII, XVIII, né? A gente tem muito interesse nos neoplatônicos, nos pitagóricos, nos essênios, no budismo, na Vedanta, no budismo Mahayana da Índia, do Tibete, né? Então tem muita coisa boa, né? Não é só uma religião que vai salvar todos, né? Mas há mestres de luz que podem ensinar e tem algo para nos dizer. E quando a gente tem acesso aos apócrifos, aos textos gnósticos, e a gente pode redescobrir esse outro Jesus, por exemplo, a gente às vezes fica com muitas questões e muitas angústias, porque tem castelos e castelos de areia para serem desmanchados nas nossas crenças pessoais, fundamentadas desde a infância, da cultura que a gente vive, da família, da catequese. Isso dói, porque quando a gente vai desconstruindo essas crenças, a gente acaba desconstruindo também o nosso senso de identidade, de quem a gente é, ao que a gente pertence. E pode trazer um sentimento de solidão muito grande. E eu queria lembrar vocês que os gnósticos, eles diziam que eles eram como estrangeiros nesse mundo. Alógenes, a expressão grega que eles usam, é até o nome de um dos textos. Estrangeiros, aqueles que vieram a este mundo, mas não são deste mundo. Não que eles sejam ETs, né? Ninguém está falando de extraterrestre. Ninguém veio de outro planeta, nós somos todos humanos nascidos dessa humanidade. Mas eles não se encaixam. Porque os valores do mundo são os valores da matéria, os valores da cobiça, os valores do poder, os valores do domínio de um sobre o outro, né? Da fama, da riqueza, da gratificação dos seus sentidos, dos seus desejos, das suas vontades. E com isso o ser humano comete atrocidades, como a gente tem visto, não falta exemplos por aí. Mas há algo em nós, como uma centelha espiritual, uma semente de luz, Garba Lux. Garba significa semente em sânscrito. Então é isso que a gente tenta ser, sementes de luz, que os livros também são sementes para brotar o ensinamento nas almas, né? Há pessoas que escutam essa voz do silêncio, esse chamado da alma, que sente que existe algo mais. Só que aí nesse buscar algo mais é que a gente tem que usar o nosso viveca, o nosso discernimento, né? Encontrar, assim, saber discernir, saber escolher e saber, inclusive, ser crítico, né? Eu sou muito crítica, e eu sou muito crítica de quem acha que a gente não deve criticar. Porque quando a gente tolera o engano, a gente está dando poder para os enganadores. Então, esse é o meu estilo. Talvez algumas pessoas não se afinizem com ele. Tudo bem. Mas eu acredito muito nisso, nessa busca por justiça e por verdade, por retidão, naquela visão dos essênios, né? E saber também que a gente está passível de erro, mas que se a gente não tenta, se a gente só aceita tudo, a gente não se desenvolve, não chega em lugar nenhum. Então, às vezes, vocês vão discordar da gente, dos palestrantes, de mim, e eu estimulo que vocês questionem, sim, e busquem as suas respostas também. E aí, nesse sentimento de buscar pertencer, buscar fazer parte, é que a gente tenta, como um grupo, como o Núcleo Lux, promover encontros presenciais, porque esse online não supre essa falta que a gente tem de se encontrar, de se conhecer, olhar olho no olho, conversar de verdade, não só ficar respondendo mensagem de WhatsApp, né, e tirar dúvida, mas também criar vínculos de amizade e encontrar pessoas que a gente fala, poxa, eu não estou sozinho, tem outra pessoa que também tem essa vivência, essas angústias, dá um abraço, né, e tudo isso é ótimo. Eu quero deixar vocês com essa reflexão. Eu queria saber de vocês, como vocês se sentem. Porque, às vezes, vocês trazem para mim mensagens em off, né? No direct, no Telegram, assim, mas em off, de como vocês se sentem. Ou como tá difícil, ou como, às vezes,
desanima, né? O fato de estar sozinho, estudando sozinho, acaba desanimando. A questão é, nós temos esses grupos online para que vocês possam manter uma regularidade nos interesses de vocês, né? Que ninguém é obrigado a participar. E aí os encontros presenciais, para a gente carregar as energias. Claro que a gente vai trazer palestras no encontro, vai ter assuntos, vai ter aprofundamentos que no online não dá para fazer, mas também vai ter meditação, que a gente medita junto. São meditações simples que a gente faz de manhã, faz durante os estudos e faz também no fim da tarde. E também toda aquela troca gostosa que tem quando a gente participa de um retiro, de um encontro, que é tomar café da manhã junto, almoçar, jantar junto, conversar, se conhecer e descobrir, talvez, pessoas que possam ser a nossa família. Porque temos muitas vidas. E às vezes uma família de uma vida vira amigos em outra e vice-versa. E não é à toa que as pessoas se atraem por certos assuntos e os gnósticos e as almas ligadas ao budismo e a essas tradições espirituais que a gente trata continuam na sua jornada, continuam renascendo, continuam buscando o ensinamento. Então é importante, como diz Jesus, a gente ter um terreno fértil, um local onde a semente possa cair e brotar, né? Não cair na rocha ou não cair num local que não é regada, né? Aquelas parábolas bonitinhas da Bíblia, mas trazem muita verdade nessas palavras, a gente poder encontrar um terreno fértil para nossa alma e sem que a gente precise, por causa de um falso pertencimento, limitar a nossa busca ou concordar com coisas que lá no fundo a gente não concorda. Então, nesse sentido, o Núcleo Lux Jiu, e eu não sou assim, estou fazendo assim uma meia-culpa aqui com vocês, eu não sou a porta-voz do Lux Jiu, tá? É só porque eu tenho o canal e aí eu posso conversar mais diretamente com vocês. Né? Muitas pessoas estão de trás do trabalho desse grupo, né? Principalmente. Muitos trabalham nos bastidores e não gostam muito de aparecer nas câmeras. E aí sobra um pouco para mim. Mas muitas vezes, quando eu estou expressando, é a minha leitura ou a minha opinião das coisas, né? Mas a ideia é a gente ter, assim, liberdade para questionar, para ser herege, né? Para ser herético, para encontrar esses outros ensinamentos, tanto de Jesus quanto de outros grandes mestres espirituais. Mas uma coisa que no Lux Jiu a gente valoriza muito, e vocês já devem ter percebido isso, é que não é o manual que a gente oferece com o resumo, o manual do nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, aí tem aquele apostila, tem algumas ordens que trabalham com apostila, tipo, nada contra quando a apostila ou o manual é um facilitador para o conhecimento. Mas não é um problema quando ela limita, quando ela não permite o aprofundamento e quando ela orienta a diretriz de um jeito muito restrito e rechaça qualquer coisa que não seja o que está ali. Porque aí você perde a liberdade de ser herege, de ser questionador e de buscar, né? Então, vocês já devem ter percebido que nós do Lux Jiu, nós somos buscadores, nós somos pesquisadores e a gente dá muito valor às fontes. Né? Então, por acaso estou com esse aqui na minha frente. Então, se a gente vai estudar neoplatonismo, tudo bem, vamos ler o Giovanni Reale, mas vamos ler o Elementos de Teologia do Próclo também, no original. Se a gente está estudando gnosticismo, não vamos ficar só com o que o palestrante diz. Vamos ver o que está escrito nos apócrifos. E por isso, nos vídeos, eu trago os apócrifos. Tem as minhas reflexões pessoais, os ganchos que eu faço, que me são naturais, mas o texto está ali, para vocês verem. Inclusive, para verem se concordam ou não com a forma que eu estou interpretando. Então, a gente pegar o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Apócrifo de João, o Apocalipse de Tiago, os textos do Bardesanes, e poder ir na fonte, ver o que Jesus transmitiu para os discípulos, o que os discípulos ensinaram, o que esses grupos gnósticos preservaram, e por que eles se dedicaram tanto a preservar. E o mesmo para a outra tradição, no budismo. Não vamos só ler o intérprete do budismo, não vamos só ler as palavras do Dalai Lama, sei lá, não quero citar ninguém aqui. Vamos lá nos sutras. Vamos ver os sutras originais.
Bom, da época do Buda a gente não tem oficialmente, mas tem os sutras antigos, respeitados dentro da tradição, sérios, e vamos entender que, assim como o cristianismo, existe igreja católica, presbiteriana, protestante, calvinista, batista, testemunho de Jeová e etc., no budismo também existem muitas vertentes e nem todas vão concordar entre si, nem todas vão ser coerentes com o que o Buda ensinou, e a gente vai ter que fazer o nosso exercício de filtro e discernimento. E isso é fundamental, eu acho que no trabalho que a gente tenta trazer para vocês aqui do Lux Jiu e de todos esses grupos, né? Trazer a reflexão, trazer o texto, trazer a fonte, e ao mesmo tempo cada um tem que encontrar isso se faz sentido em sua vida. Só que é difícil, porque aí a gente vai conversar com quem? Aí tem que conversar com as pessoas dos grupos, né? Conversem entre si, não só comigo. Conversem entre si, se conheçam. E aí um encontro presencial serve muito para isso também, para a gente bater o olho na pessoa e falar, poxa, que pessoa legal. Se abram para a oportunidade do novo, da experiência nova, do amigo novo, do assunto novo. Isso é tão rico para a gente crescer, né? A ideia do encontro é como um retiro de pessoas que se encontram por essa afinidade espiritual, essa afinidade filosófica, essa afinidade com as tradições. E algumas pessoas que vão gostam mais do gnosticismo, outras pessoas gostam mais do yoga, outras pessoas se afinizam mais com a linguagem do budismo, ou gostam das escolas do esoterismo ocidental, mais moderno, menos os gnósticos antigos, mas a gente pode encontrar pontos de conexão e de diálogo em toda a tradição que tem uma base na busca da verdade, uma base em mestres da luz. Eu acredito nisso, pelo menos.